Como muitos de vocês às vezes têm vergonha de fazer pergunta, a gente fez um sorteio aqui, cada um aqui é um número. Então eu vou abrir para 6 perguntas, só que a gente vai fazer assim, ó. Eu vou escolher um de vocês e vocês vão falar um número de 1 a 7. E eu vou escolher uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai falar um número de 1 a 7. E o número não pode se repetir. Por exemplo, Serginho, fala um número. 2. Robson, fala outro número. Então, o número 2 vai fazer uma pergunta para o número 6. Independente de qualquer pergunta. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser curiosidade, pode ser que já conhece, mas quer fazer alguma coisa. Isso vai desafiar a gente a forçar nosso raciocínio para perguntar alguma coisa. E, ao mesmo tempo, também vai ajudar a vocês tirarem alguma dúvida que possa vir a ter. Existe a possibilidade, a gente fala, não tenho nenhuma pergunta, aí a gente passa a bola para alguém de vocês. Alguém tem uma pergunta para essa pessoa? Combinado? Pode ser qualquer coisa, né? A ideia é forçar mesmo. Então, o 2 vai fazer a pergunta para o 6. Me ajuda a lembrar que eu sou o 6? Eu sou cabeção demais, vou esquecer. Você é o 6? É nada. Já me lasquei de cara. Uma pergunta extensa, mas eu acho que é mais importante. O que está sendo o Congresso até agora e quais os seus objetivos maiores com ele? Até agora. Até hoje. Nesse momento agora. Bom, eu não sei se isso é real ainda, porque eu não peguei os números na mão, né? Pode ser que tenha duplicidade, ainda mais quando se passa as coisas que foram feitas tudo por computador, como foi feito dessa vez, pode ser que tenha duplicidade. E também, como a gente tem 3 dias, obviamente que não veio todo mundo hoje, principalmente porque é sexta-feira, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Mas assim, o Henrique me passou que tivemos 183 inscritos. Inscritos, não palestrantes. Então, isso para mim já é uma vitória. No congresso passado teve 150 e poucas. E a gente sabe que a gente teve algumas percas de academia esse ano. E a gente superou, independente da perca que a gente teve. O que prova que tem perca que é perca e tem perca que é livramento. Oi? Prova que qualidade é melhor do que quantidade. Então, assim, isso para mim já está sendo uma vitória, que na minha cabeça de lutador que não luta mais, mas o competidor fica aqui, eu estava louco para que ultrapassasse isso daí, só para me poder esfregar na cara de alguém isso aí. É verdade, mas não por mal, é competidor, eu competindo comigo mesmo. Se eu fizer para o ímpar comigo e eu ganhar de mim mesmo, eu vou ficar brigando comigo mesmo, porque eu quero ganhar de mim. É muito louco o negócio, galera. Então, hoje, por exemplo, o que a gente teve, para quem conseguiu absorver 10% já é lucro. Você está saindo daqui 10% melhor. Não tem aquele ditado que todo mundo fala? Ser melhor 1% por dia? Em um ano, você vai ser 365% melhor? Quem fala muito é o Hugo, fala isso daí, posta bastante isso. Então, assim, se você atingiu hoje o mínimo, você já está melhor do que antes. Então, eu, de hoje, já estou muito satisfeito. E, ao mesmo tempo, para quem não sabe, que hora que eu fui dormir? Que hora foi a última hora que eu falei com você hoje? Às 4h30, 4h40 da manhã. Que hora que eu acordei? 6 horas. Eu acho que eu não sou ansioso. Mas eu não tenho outra explicação, porque na minha cabeça eu sou um ansioso controlado. Sabe quando você vai para uma luta? Você vai cagando de medo. Mas como a gente sabe se controlar, então na minha cabeça eu falo, não tem medo, mas você tem medo. Então eu chego à conclusão que eu sou ansioso, porque todo evento eu não durmo. Mas eu não durmo, sabe o que é engraçado? Querendo produzir. Eu vou fazer uma palestra para vocês amanhã. Sabe quando que eu montei essa palestra? Desde quando eu tenho ela montada? Chuta aí, cada um fala um dia, um ano, Quando que eu montei a palestra? Agora há pouco. Ali atrás. Ouvindo a palestra do Tiago. Toda vez que ele me chamou, eu falei, estou ouvindo. Então, assim, para mim está sendo ótimo, cara. Ter essa bancada aqui, isso porque está faltando pessoas, isso aqui, juntar pessoas desse nível, ainda mais se tratando de mim, que há um tempo atrás, algumas pessoas que eram do tal do verdadeiro Muay Thai julgavam como não sendo do Muay Thai, eu juntar pessoas do renome como esse aqui,
E ao mesmo tempo quebrando barreiras e botando o kickboxing junto, porque foda-se a modalidade. O que importa é agregar. Então, para mim, isso daqui está sendo o máximo, cara. Obrigado pela pergunta, viu? Pergunta para o 4. Quem é o 4? Obrigado. Difícil fazer a pergunta para a mente blindada, né? Vamos falar sobre o tema, então. Qual foi a maior virada de chave para essa mente blindada que você hoje passou para a gente aqui de uma forma tão brilhante? Bom, como o Munil falou no começo, essa é uma pergunta para mim, pessoal para mim, e só tem um momento da minha vida. Eu tenho uma vida de superação, como cada um de vocês. Muita gente fala assim, para quem nunca ouviu, quando o cara escolhe lutar, é porque ele é um lutador da vida. Gente, o cara não escolhe lutar, o cara vive num mundo de luta. O cara, ou ele aprende a lutar para se defender, para viver melhor, ou ele vai ser sempre um derrotado. E todo mundo que está aqui hoje é um lutador. Ah, eu não luto atualmente, mas a gente é um lutador da vida, que ali sim é complicado, né? E quando virou a chave na minha vida, depois de muitas superações que eu tive na minha vida, eu tenho um documentário no YouTube, inclusive, tá? Eu até esqueci de colocar uma parte para vocês colocar no Instagram. Eu sempre esqueço, viu, Munil? Vocês me chamar no Instagram lá, né, ganhar uns seguidores. Está na palestra, se você quiser colocar depois. A última página tem os QR Code do Instagram. Instagram é KB Thiago Viana. Quando mudou a chave na minha vida, gente, vocês querem ou podem acreditar ou não, faz um tempo já, quando eu conheci a Cristo, né? Aí, há um tempo atrás, agora, praticamente alguns anos, eu tive uma experiência com Jesus de uma forma sobrenatural. Então, tem muita gente que acredita, outros não. Eu tenho pessoas próximas de mim que falam assim, Tiagão, como assim, cara? Gente, são coisas que você só vai aprender ou vai só provar quando você viver. Eu vou dar um exemplo para vocês, clássico, que aprendi com meu amigo lá em cima. Todo mundo já viu um avião de longe? Como que é esse avião? Lá de longe, assim. Ele é muito pequeno, não é? Alguém chegou perto de um avião? Enorme. Já entraram no avião? É de qualquer jeito lá? Não. Tem a parte de luxo, tem o conforto. Depende de quem? Depende de quem? De você. Jesus na minha vida foi assim durante muito tempo. Durante muito tempo eu ouvia Jesus, 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 Jesus. Aí um dia eu tive a oportunidade de conhecer ele de perto. Aí quando eu conheci ele de perto, mudou uma chave na minha vida. Depois daquele dia eu nunca mais tive problema? Muitos. Muitos. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que todos os problemas que eu tenho, eu vou vencer eles. Jesus nunca vai dar uma cruz maior que eu não possa carregar. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje eu vivo isso na minha vida. Então, assim, é muito forte falar isso, é muito pesado, Gente, é mais difícil falar isso do que colocar um cinturão aqui no ombro e falar, esse cinturão aqui é meu. Porque é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega e de busca. E a gente sabe o mundo que a gente vive, né? Mas eu agradeço pela pergunta, porque durante muito tempo, eu vi esse avião de longe. Talvez vocês estão vendo esse Jesus de longe ainda. Mas o dia que você aproximar dele, tiver um encontro com ele verdadeiro, vai virar uma chave na vida de vocês também, eu tenho certeza, viu? Fabiano, fala um número. 1. Vou mudar a regra do jogo, porque o negócio aqui é esse. Faz uma pergunta para o número 1 aí. Quem que é 1? NB. Aproveita só com aí, que eu sei que eles é bravo lá no grupo de vocês. Ó. O negócio é pensar rápido. A gente fica ali assim, cara, o que eu vou pensar, o que eu vou perguntar. O NB, você está com quanto tempo nas artes marciais e quanto tempo está na frente de arbitragens? Bom, envolvido com luta, eu já estou há 32 anos. Com Muay Thai, há 32 anos. Tá? Muita gente fala que não tinha Muay Thai no Brasil. Tá? Meu professor, o meu iniciador, que fez eu me apaixonar por essa luta, é Edson Souza. Se alguém pesquisar, ele é um aprendiz de um tailandês.
que morava nos Estados Unidos, e ele, retornando, ele era das Forças Armadas, era PQD, do Exército Brasileiro, e retornando para o Brasil, ele começou a ministrar as aulas na Combate Sport. Para quem tem um pouquinho mais de 30 anos aí, conheceu a equipe da Combate Sport, que foi uma das equipes mais temidas dentro do cenário nacional, em termos de luta de contato, tanto no full contact, no kickbox, no boxe e no Muay Thai. Muay Thai, eu comecei a treinar em 91. Não existia alguém que conhecesse o nome. Então, por isso que eu digo que existia Muay Thai há muito mais tempo do que o pessoal sabe, que é história, né? Então, é como qualquer história, se você não pesquisar, você não sabe os fatos. Essa academia da Combate Sport, ela era supervisionada pelo Ronnie Alex, que é outro brasileiro que morou fora e também trouxe o Muay Thai, que é o professor e mestre de muitos nomes conhecidos, né? Como o mais conhecido, acho que é o Marfio Canoletti, que foi campeão do K1, e também trouxe na época que ninguém conhecia o nome Muay Thai. Então é difícil você falar que não existia Muay Thai, porque ninguém conhecia Muay Thai. Eu conheci Muay Thai da minha infância, de um desenho japonês chamado Savamur, que quem tiver mais de 35 anos aí deve lembrar. TV Manchete, exato. Então é uma história que o Simão, acho que ele andou dando uma pesquisada, parece que não é muito verídica a história, mas o desenho era fascinante, que era um lutador karateca japonês que teve o seu empresário que conheceu, viajando pela Ásia, conheceu na Tailândia o Muay Thai e ficou impressionado com a potência, com a agilidade, a força que o Muay Thai tinha. E, voltando para o Japão, ele propôs para o Tadashi Savamura, que era o Savamur, um desafio. Tá? No desenho, o Savamur ganha a primeira luta. Na vida real, ele perdeu. Tá? Na vida real, ele tomou... Acho que foi nocauteado, se não me falha a memória. Eu tenho uma revista japonesa falando, mas eu não entendo japonês, então fica difícil. Fica difícil. Conheço os números são os mesmos. E ele se apaixonou pelo Muay Thai, o Savamura, e pediu uma segunda chance, porque o Noguchi, que era seu empresário, falou que ele tinha acabado de enfrentar um lutador que ele pegou na rua na Tailândia. Aí ele ficou louco porque ele era o campeão de karatê de contato do Japão. Campeão nacional do Japão de karatê de contato, que era um karatê super forte e respeitado. E ele pediu uma segunda chance. Ele teve a segunda chance contra um campeão que também não era um campeão de estádio, que a gente sabe que são onde estão os lutadores mais fortes, mas um campeão de estádio de periferia. E ele foi nocauteado tomou 8 knockdowns durante a luta e foi parar no hospital. No hospital, ele decidiu que ia lutar Muay Thai, virar um lutador de Muay Thai. Então, a história é muito cativante, de superação, é isso que eu quero. Então, nesse caminho, eu fui atrás de academia, ninguém conhecia. Eu fui, no mínimo, umas 10, 15 academias. Eu chegava perguntando se tinha Muay Thai. Ninguém conhecia o que era Muay Thai. Até que eu cheguei na Combate Sport. Nisso, eu pratiquei full contact. Nada contra a modalidade, mas eu odiei. Não gostava, falava, não é isso que eu quero. Fiz kickbox. Dentro do kickbox são várias modalidades. Tá? Então, eu fiz o kickbox no geral. Também não gostei, também falei, ainda não é isso. E andando ali pelo centro, eu morava no centro, o seu Arnaldo, o falecido Arnaldo,
tinha o Cine Marabá, ali na Avenida Ipiranga. Ele teve a ideia, que foi no lançamento do filme do Van Damme, do Retroceder, Nunca Render-se Jamais. Acho que é o primeiro filme do Van Damme, que é um filme de kickbox. Mas ele teve a ideia de montar um espaço no hall do cinema, fez um ringue improvisado e colocou o pessoal da academia treinando lá. Quando eu vi, já subi e fiz minha matrícula. No outro dia eu estava treinando. E estou até hoje. Aí na arbitragem também foi através do esporte mesmo, né? Sempre me fascinou o esporte de luta de contato. E lutando, o pessoal também que é novo não conhece a história. O kickbox, antigamente, como eu disse, ele tinha várias modalidades. Foi criada uma pela OACO, que é a Federação Mundial de Kickbox. Foi copiada uma regra que tinha na ISCA, que é uma outra instituição muito forte de kickbox mundial também, que chamava Thai Kick. Tá? É a mesma regra que vocês aprenderam hoje, tá? Do profissional. A única exceção era o uso do cotovelo, que, na verdade, é uma cópia do kickbox japonês, que é uma diferença também, kickbox japonês e kickbox americano. Então, a gente começou a lutar, na verdade, sobre a regra do Thai Kick. O Munil lutou muito no Thai Kick, acho que a geração mais antiga, aí, quase todo mundo lutou, que era a mesma regra, só não era permitido o uso do cotovelo. Podia clinchar sem limite de tempo, segurar a perna, varrer. Tudo que vocês fazem hoje, a gente já fazia lá atrás, com a única diferença de não ser permitido o uso do cotovelo, né? Então, eu me apaixonei e acabei querendo me aprofundar para entender. Já lá atrás eu pensava dessa forma, entender melhor o que eu estava praticando, né? Então, fiz o curso de árbitro pela UACO, acho que já deve ter aí uns 25 ou mais anos que eu fiz. Então, de lá para cá, acho que eu não parei. Aí fiz o primeiro curso de regras de Muay Thai, na full, né? A regra na íntegra, que foi na Camacan, do Sandro. E ainda na época, a Camacan era formada, os fundadores foi o Sandro de Castro e o Léo Amendoim. Foi onde eu fiz o meu primeiro curso de Muay Thai, de regras de Muay Thai. E desde lá eu venho arbitrando, fiz vários cursos depois, a MTI, FEPLAN, fiz todos os cursos que você imaginar que tem em São Paulo, eu já fiz. Fiz cursos particulares e, como o Rogério falou, a gente não para de estudar. Em dezembro eu fiz outro curso de árbitro, mesmo sendo um árbitro formado, atuante. Fiz outro curso de árbitro para reciclagem em dezembro na Camacan. Tá? Então, assim, como o Rogério falou, é uma profissão que não é muito grata. Você não recebe o que seria o ideal, mas a gente, como árbitro, também entende o lado do promotor, sabe que não dá para pagar o que seria justo, da mesma forma que não se paga uma bolsa para o atleta, que seria justo. Tá? Então, a gente faz muito pelo amor que a gente tem, porque sem o árbitro não tem luta. Então, se não tiver as pessoas que se dedicam a esse esporte, que pensam na evolução, no crescimento, e perde mesmo seu final de semana, porque às vezes a gente vai no evento, a gente já fez o nacional aqui, chegou 8 horas da manhã, foi embora no outro dia, 3 horas da manhã. Então, assim, você perde seu final de semana, você abre mão disso em prol do crescimento de uma coisa que você gosta, que você ama fazer. Eu acho que isso é o principal diferencial, é o que eu falo muito para os meus alunos, que é fácil, é muito fácil de você ver quem faz por amor e quem faz por dinheiro. Muito fácil.
É verdade, árbitro, quando eu vou pagar eles, eu sempre pago chorando. Chorando, porque eu falo, puta, eu queria muito pagar mais vocês, só que na verdade, como vem uns 15, aí acaba pesando. Mas eu falo, cara, vocês ganham muito pouco, cara. Nós ainda vamos chegar no patamar de pagar o que vocês merecem. Eu sempre falo, o NB sabe que eu já falei para ele isso aí. Falei, cara, não fico feliz de pagar, só que na quantidade que vem, aí a gente acaba ficando mais difícil para a gente, porque a gente ainda está na luta de... porque assim como o árbitro não recebe bem, o preço justo, o lutador também não, mas, cara, desde que eu conheço por gente, o ingresso de arquibancada é R$50. Acho que quando eu lutava, 2006, era R$50. Hoje você vai no evento, quanto que é o ingresso lá de arquibancada? 40, diminuiu. Olha só para você ver, cara, a gente está falando de evento de nível foda, R$50. Então, assim, na verdade, se for para pensar, nada é justo quando a gente fala de esporte que ainda não tem um apoio governamental. Mas a gente é insistente, a gente é chato, a gente faz por amor, a gente não ganha. Eu queria ganhar o tanto que cada galera acha que o presidente de uma confederação ganha. Nossa Senhora, eu não vou falar que eu não estava aqui, porque eu gosto dessa porra aqui, mas amanhã, na segunda-feira, eu acho que eu estaria passeando em algum lugar bem privilegiado. Pessoal, tem mais 3 perguntas, eu vou fazer assim, ó. Fala um número aí para mim, por favor. 1. Não tem problema. O 1 pergunta pro Warner, fala um número aí. Fala um número. O 1 pergunta pro 4. 4 já foi. 1 pergunta pro 4, não tem problema. Não tem problema. Pode repetir, não tem problema. Pode. Tiago, você chega a fazer... eu faço muito, então não sei se você faz isso, que é comparar, equiparar a sua vida como atleta, como lutador, com o seu dia a dia, para mostrar para as pessoas o poder que a luta tem em cima das coisas, porque, como você falou na palestra, nada é mais parecido com a luta do que a própria vida, né? Então, só para saber como que você faz esse comparativo, além da palestra, né? Que você mostra que a gente já é um lutador desde o início, desde que a gente sai do útero. Como que você mostra isso no seu dia a dia para as pessoas que te cercam? Uma pergunta muito interessante. Eu creio que não só eu, como todos os líderes de equipe, a gente é espelho. Você é um líder de equipe. Eu falo para meus alunos faixas pretas. Hoje nós temos aí mais de 50 faixas pretas, e eu sempre falo para eles isso. Ser um faixa preta, passar na vida de alguém, não transformar ninguém, cara, você tem que rever bem o que é ser faixa preta. Então, como o senhor acabou de falar agora da vida, né, realmente, está todo mundo aqui agora já lutando sem mesmo perceber, lutando com o pensamento, com a ansiedade, com aquele momento assim, pô, daqui a pouco tem que fazer tal coisa, como vai ser daqui a pouco, será que vai dar certo, vai parar de chover? Então, realmente, o privilégio que nós temos de aprender, uns usam o termo filosofia da arte marcial, nos ensina, sim, a ter mais respeito, disciplina, ter mais coragem, força. Eu creio que todo mundo prova disso. E nós realmente somos beneficiados com esse ensinamento. Porque antes de eu ser um professor, eu também fui ensinado. Lógico que muitas coisas a gente vem buscar, né? Mas hoje, eu creio assim, qual é o diferencial? Quando a gente quer passar algo para o nosso aluno, o nosso aluno não nos procura somente pela técnica. Foi o que o Munil falou no começo aqui hoje. Tem muitas academias, cara. Tem academia X, A, B, C, D, né? Tem o melhor, tem o pior, mas não tem o igual a nosso. Então, realmente, eu tento passar para o meu aluno de uma forma assim, até sem querer, querendo, aquilo que nós vivemos. Porque quando você é espelho de alguém, é o que eu falei na palestra. Vai lá exigir disciplina sem estar com a sua faixa na cintura. Vai lá exigir disciplina ou exigir que a pessoa esteja uniformizada sem estar uniformizado. Nós somos os maiores exemplos para eles. Então, a gente acerta, mas aquele primeiro erro que a gente dá, a gente já é crucificado. Por isso que nós, líderes, nós professores, né, eu já até vejo incluso assim, todo mundo, nós temos que tentar não ter o erro mesmo. Realmente passar para eles aquilo que nós vivemos, porque não dá para você enganar o aluno 3 meses, você engana o cara 1 mês. Eu falo muito isso, né? A gente é enganado 1 mês. Depois o cara pagou a mensalidade, vem cá, que é legal, tal, pagou a mensalidade, cara, o 2º mês ninguém é mais enganado, cara. Ainda mais no dia de hoje, que tem acesso à internet aí, né?
Então, eu acredito que a gente tem passado não só arte marcial, nós temos ensinado valores para as pessoas. Nós temos, muitas vezes, eu tenho esse costume na minha formação, no kickboxing, na formação eu lanço uma palavra de reflexão no começo da aula e eu lanço uma palavra no final da aula. E eu tenho muito feedback assim dos meus alunos. Mestrão, olha, essas palavras finais aí foi a cereja do bolo de hoje, hein? Pessoas que chegam na casa dela, eu já tive vários áudios de uma palavra simples, com amor, que você lança na vida da pessoa no final da aula, a pessoa te manda um áudio chorando. Cara, você não tem noção como isso vem de encontro com a minha vida. Então, eu creio que a gente está realmente passando na vida de pessoas e transformando pessoas. Alguém de vocês, pode repetir, tem uma pergunta que vocês queriam perguntar para alguém da gente? Qualquer pessoa para qualquer pessoa. Bom, Rogério, eu vi aqui durante a palestra uma coisa que me chamou muita atenção e que eu vejo que tem muita carência no mundo da arte marcial. E você frisou muito bem a importância do estudo. Não é ser um árbitro, é ser o melhor árbitro, mas não ser melhor do que A ou do que B, ser melhor do que si mesmo a cada dia mais, assim como o Thiago falou na palestra dele. O que te motiva, o que te leva a esse empenho de desenvolver cada vez mais o estudo e aprender mais dentro da área que você atua? Perfeito, vamos lá. Eu tenho uma ótica do mundo de vida um pouco voltada para a minha importância dentro do meio em que eu vivo. Então, eu sempre olho para os meus filhos e fico pensando, eu não vou deixar dinheiro para eles, deixar imóveis para eles, eu quero deixar exemplos para eles, eu quero que eles olhem para mim como uma referência. Eu abri mão de lutar lá atrás porque eu comecei a olhar para troféus e não via mais muita coisa legal ali. Porque aquilo ali, um mês de prateleira, está cheio de pó e você não tem paciência para limpar todos e daqui a pouco você está procurando lugar para guardar e esconder eles. Mas você dando aula para alguém, amanhã ou depois você encontra em um shopping, em algum passeio com o pai de alguma criança que está brincando ali, e esse pai treinou com você, e a satisfação que tem desse pai chamar o filho e falar, filho, vem cá, vem conhecer o mestre, vem conhecer o treinador, e te colocar como um exemplo para aquela criança, né? Isso tem um peso para mim, é um troféu que é indiscutível, né? E a minha ambição, né, é deixar esse legado para a minha família, né? Eu tenho muito uma mentalidade marcial voltada para o meu nome. Eu penso no meu nome, Rogério Nobre. Meus filhos, eu repito para eles praticamente diariamente que eles têm que honrar o nome Nobre, né? Mas o que eu quero que eles honrem esse nome? Porque eu estou construindo um legado em cima desse nome e eu quero que reflita esse legado neles. Como eu posso deixar um legado positivo para eles se eu não fizer por onde hoje? Se eu deixar que a modernidade, se eu deixar que a tecnologia, que os conhecimentos me ultrapassem, que eu fique obsoleto no mercado, né? Então, eu sempre penso nisso. Como eu posso deixar para trás algo que eu quero deixar para as pessoas que eu mais amo nesse mundo? Para a coisa que eu quero que me represente quando eu não estiver mais aqui. Eu quero que amanhã ou depois, mesmo que meus filhos não tenham interesse em lutar nem nada, em todos os ambientes que eles entrarem, alguém tenha uma menção positiva em relação a mim. E falar, poxa, seu pai transformou minha vida, seu pai mudou minha vida, eu era assim, eu era assado, e hoje eu sou diferente graças ao seu pai. Meu pai conheceu o teu pai, graças ao teu pai, meu pai se transformou, minha vida mudou. E eu dou aula para algumas crianças e para alguns adolescentes. Hoje, cada vez mais a gente tem um abandono cultural em relação a tudo. O professor da escola não quer mais ensinar, porque ele está ali para bater ponto e levar dinheiro para casa. O aluno não vai mais para a escola para aprender, ele vai para a escola para se livrar da família. E a família se livra da criança jogando ela na escola. Né? Literalmente é isso que nós temos visto hoje. Né? Eu falo para os meus alunos que eles têm que estudar. Eu falo para os meus alunos que eles têm que evoluir, que eles têm que aprender. E eu não falo que eles têm que aprender só porque eles precisam de um certificado. Eu falo que eles têm que aprender porque a vida em algum momento vai cobrar isso deles, vai exigir isso deles. E o diferencial vai ser o conhecimento acumulado. Só que isso seria hipocrisia se eu falasse da boca para fora. Então, eu procuro estudar demais. Né? Desde sempre, desde muito novo, eu estudo muito.
Eu detesto que aconteça uma situação, o Munil fez a brincadeira do para ou ímpar com a mão dele ali, e eu faço uma comparação com uma visão que eu tenho, de que eu detesto que surja qualquer assunto sobre qualquer coisa aqui que eu não tenha resposta. Eu sei que humanamente é impossível, eu sei que eu não vou ter capacidade de responder sobre qualquer assunto, sobre qualquer argumento, mas pode ter certeza que se eu voltar aqui amanhã, eu volto com o assunto em dia. Eu vou passar a noite inteira acordado, eu vou passar estudando e eu vou aprender. Eu não vou me tornar um expert naquilo, mas eu vou estar espelhando aqueles que me seguem, aqueles que treinam comigo, que fazem parte da minha família. E quando eu falo minha família, não são só aqueles do meu sangue, mas aqueles que compartilham dos mesmos ideais que eu tenho, e que me ajudam e caminham comigo nesse processo. Eu represento eles, e eu não posso cobrar deles se eu fizer diferente. Então, hoje, no meu treino, na maior parte do tempo, a gente mais conversa do que dá socos e chutes. Eu tenho diversas aulas durante o dia, e pelo menos ali, de uma aula de 1 hora, 1h30, 40 minutos a gente está sentado conversando. Então, eu aconselho pai, eu aconselho mãe, eu aconselho criança. Eu já recebi criança que fugiu de casa de madrugada na minha casa, e pai e mãe ligar para mim e falar, pô, você está aí, está bem, sabe? Isso, para mim, é um legado que eu vou deixar para a minha família, para a minha equipe, é um símbolo para a minha equipe disso. Então, hoje eu vejo dessa forma. Quando eu estou lidando com a vida dos outros, isso implica em algo de responsabilidade de um nível absurdo. Eu, como árbitro, eu sou responsável pela vida de quem está ali em cima. Então, agora, eu tenho que ser adulto, eu não posso ser moleque, eu não posso ser infantil. Talvez aquele conteúdo que eu fiquei atrasado, aquele único mês que eu deixei de estudar, aquele único mês que eu fiquei desatualizado, sacrifique uma vida ali em cima do ringue. E esse peso eu nunca vou carregar. Provavelmente, se continuar no ritmo que está, eu espero que nunca mais, em algum momento, alguém vai se machucar gravemente sobre meus cuidados, alguém vai se machucar gravemente comigo ali, ou até vir a óbito, mas não vai ser por displicência minha, não vai ser por falta de estudo meu, por falta de esforço meu. E eu acho que qualquer um, tanto um árbitro, quanto um treinador, como um pai de família, tem que colocar essa preocupação na cabeça. Eu não posso acarretar, gerar perigos, danos para aqueles que estão confiando em mim. O árbitro em cima do ringue, ele é a confiança dos atletas. Quando o corner azul está lutando, ele olha para o árbitro e fala, se esse cara da frente aí perder a linha, o árbitro separa. Se esse cara perder a linha, o árbitro interfere. Se esse cara cometer uma falta gravíssima ou ameaçar uma falta gravíssima, o árbitro está aqui. Esse cara está confiando a vida dele ali. Então, eu já conversei com muitos árbitros e com muitos treinadores, alguns não gostam de mim porque acham que eu sou um cara muito rígido, mas eu não vejo outro caminho senão ser rígido quando você está lidando com vidas dos outros. Eu não acho que existe outra opção. Não é brincadeira. E eu me sinto muito mal quando eu vejo companheiros de trabalho agindo infantilmente, como criança, como moleques. Cara, isso traz uma imagem extremamente negativa para a gente. Extremamente negativa. Eu gostaria de ver todos envolvidos. Quando alguém se coloca como treinador, eu gostaria que esse alguém entendesse a responsabilidade de que você ser um treinador é você não ser mais moleque. Você ser pai, você resolveu assumir um compromisso de casamento, você é um esposo, você não pode mais ser moleque. Você colocou um filho no mundo, você não pode ser mais moleque. Você aceitou trabalhar numa posição onde vidas dependem de você, você não pode ser mais moleque. Então, vai desconstruir um pouco aquela imagem de tudo pode, que eu sou legal. As pessoas não gostam de pessoas sérias, mas elas precisam de pessoas sérias. Na hora que a coisa realmente aperta, não vai ser o cara legal que as pessoas vão procurar, as pessoas vão procurar o cara sério. Eu quero ser esse cara, é por isso que eu estudo constantemente. Pegando o gancho do Rogério, eu não sei se foi com o Jean está aí? Foi embora já? Foi embora? O Gi? Eu não sei se foi o Gi, numa das últimas lutas dele, que eu estava na pesagem, e aquele monte de treinador zoando, brincando, cara, e eu isolado com ele, falei, Gi, eu estou ficando velho, cara. Eu venho para esses eventos, eu não aturo isso, cara. Eu acho tão chato, parece que os caras vêm mais para confraternizar do que para olhar o atleta. Eu não tenho paciência de vir aqui e ficar brincando. No máximo que eu falo, e aí, Thiagão, como vai? Beleza? Tá tudo bem? Mas ficar tipo, parece o Sérgio Malandro no meio de todo mundo ali, um querendo aparecer mais do que o outro. E esse é o clima da pesagem, a maioria. E eu fico feliz de saber que não é só eu que sou antissocial assim, cara, porque quando eu estou indo para uma pesagem de luta com os meus atletas, eu fico 2 dias fora assim, cara, eu estou indo porque eu estou com você, não estou indo porque eu acho legal.
Consequentemente, eu gosto do que eu faço. Mas eu estou largando várias coisas legais para fazer essa coisa legal também. Eu estou largando minha casa, estou largando meus bichos, estou largando minha namorada, estou largando treinos que eu gosto de fazer, estou deixando de comer direito para comer mais porcaria, que embora a gente goste, mas a gente se arrepende, então a gente se sente mal. Então, assim, eu fico feliz de saber que é essa visão sua, de não ser moleque. E agora, eu, em vez de me achar rabugento, em vez de me achar antissocial, eu vou começar a falar isso, eu não sou moleque. Não que os outros sejam, mas não tem, parece que a pessoa vai na pesada só para zoar. Deixa o moleque lá precisando hidratar, vai para zoar. E eu fico isolado com eles lá, não sei se acontece com a Pâmela, com o pessoal, mas eu lembro, acho que foi a última luta de alguém, acho que foi do Buzico, do Gi, eu ainda falei, cara, eu me sinto mal, porque eu me sinto mal, porque eu não me sinto bem fazendo igual essa pessoa faz. Eu não estou criticando, eu queria ser assim, porque parece que eu sou o zoado da história, mas eu chego num lugar e não consigo, cara. O que eu quero dizer com isso não é para ser interpretado mal, mas é que assim... Eu também. Eu falar que eu não sou moleque, não estou chamando os outros de moleque. Não é isso, mas são escolhas, né? Tudo eu analiso em comparação com um relacionamento. Então, primeiro, você é filho de alguém. E quando você é filho de alguém, você pode fazer suas cagadas, você pode fazer suas idiotices, porque tem alguém ali te corrigindo, te polindo, te dando uma direção, te dando um caminho. Quando você escolhe alguém para se relacionar, quando você cresce e você resolve escolher alguém para se relacionar, você já não pode mais cometer tantos erros. Você ainda pode cometer erros, mas não tanto quanto antes, porque agora, né, tanto o homem quanto a mulher, você tem que demonstrar para o outro segurança, de que, poxa, você arrumou alguém que vai te dar um direcionamento na hora que a coisa estiver desviando. E a esposa também para o marido, né? Olha, se a coisa apertar, você pode contar comigo, porque você tem um adulto do seu lado, né, que vai poder te manter na linha aqui. E nós somos passíveis de erros. Horas eu pendo para o caminho errado e minha esposa me puxa. Ora ela pende para o caminho errado e eu puxo ela. E isso só é possível porque são dois adultos juntos. Quando eu decidi ser pai, eu decidi agora ser a referência. Eu decidi agora mostrar o caminho. E para mostrar o caminho, eu tenho que conhecer o caminho. Eu não posso mostrar um caminho que eu não conheço. Eu não posso guiar alguém para uma estrada que eu nunca fui, né? Até pelo aplicativo do celular a gente se perde, entendeu? Então não tem essa, a tecnologia não vai me ajudar nisso. Eu tenho que ter trilhado aquele caminho e eu tenho que estar no bom caminho, né? No budismo a gente chama de bom caminho. A gente tem que estar no bom caminho para que você possa orientar o próximo. Então, quando eu escolhi ser pai, eu escolhi abandonar toda a minha imaturidade. Foi uma escolha que eu pude optar. Então, muitos estão mais idosos do que eu, têm uma idade mais avançada do que eu e ainda escolheram ser moleques. Não quando eu falo moleque, eu não falo em ofensa, mas eu falo em se manter naquele nível de maturidade. E tudo bem, se isso não faz mal para ninguém, tudo bem. E quando eu falo não fazer mal para ninguém, é não fazer mal nem para o outro, nem para você mesmo, porque eu fico muito chateado quando eu vejo alguém se destruindo. Mas se essa escolha está te fazendo bem, siga, tá? Mas, profissionalmente falando, quando você assume a gerência de um comércio, quando você assume a gerência de um estabelecimento, você acabou de abrir mão de ser moleque, você acabou de abrir mão da imaturidade. Você não pode se dar ao luxo mais de errar, porque você tem pessoas que vêm através dos seus passos. Quando a gente assume uma posição de liderança, e aí, no caso, quando eu fundei a minha equipe, eu não fundei a minha equipe para ser um atleta dentro da minha equipe. Eu fundei a minha equipe para ser uma referência para os meus atletas. É totalmente diferente. Eu posso, às vezes, fazer treino junto com os meus atletas, mas entre sacrificar o meu treino para poder corrigir um atleta ou manter o meu treino de alta performance, eu prefiro largar minhas luvas e corrigir meu atleta, porque esse é o papel de um homem, esse é o papel de um adulto. Tá? O homem que eu falo não é o macho, né? Mas o adulto. Esse é o papel da mulher adulta, né? Porque esse é o papel de um pai. Então, o meu aluno é meu filho na academia, né? O meu funcionário é meu filho na minha empresa. Tá? Quando eu estou como árbitro, os atletas que estão lá em cima são meus filhos que estão lá em cima. Então, a minha preocupação é essa. Eu escolhi isso para mim. Se eu quisesse ser um fanfarrão, dando um sorriso para todo mundo, mexendo com as meninas e tudo mais, eu teria escolhido outro caminho. Agora, eu já escolhi esse caminho. Então, agora eu tenho que ser homem e honrar as escolhas que eu fiz. E esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta, né? A gente não pode regredir nesse ponto, porque se eu regredir nesse ponto, eu nunca mais volto para esse ponto aqui. Ninguém nunca mais vai me dar o respeito de novo se eu andar para trás. Espera aí, você optou em ser homem, você era o cara que cobrava, você era o cara que dava exemplo, você era o cara que puxava e tudo mais. E agora eu te encontro jogado bêbado na porta de um bar, mexendo com as mulheres que passam na rua?
que está acontecendo? Né? E amanhã ou depois eu virar e querer dar conselho, e querer dar exemplo de novo? Então, essa é uma decisão que eu não acelero. Os meus atletas querem virar faixa preta, meus atletas querem virar mestres, querem, o título mexe muito com a cabeça das pessoas. E eu seguro muito. Eu não tenho nenhum faixa preta formado, a minha equipe existe há 13 anos, e não pretendo formar nenhum deles tão perto. Eu acho que daqui a uns 10 anos, talvez o primeiro. Porque eu falo muito bem para eles, pessoal, não é uma faixa, não é uma graduação, não é um certificado, é uma escolha. Você tem certeza que você escolheu essa escolha para você? Que é isso que você quer para a sua vida? Porque para você ser só mais um do lado de um ringue, eu não vou carregar esse peso. Porque quando eu falar para você que você é um mestre, ou um treinador, ou um professor formado, como queiram chamar, eu estou dizendo que você é uma referência. E quando eu falo que você é uma referência do modo de se vestir, você é uma referência do modo de falar, você é uma referência do modo de se comportar, você é uma referência como marido, você é uma referência como amigo. Você não é só um cara que carrega um grau preto e um certificado na parede. Esse peso, para mim, é um peso muito sério. Né? Então, acredito que talvez essa seja uma deficiência do nosso cenário. Muitos de nós recebemos no nosso colo um cargo, uma posição muito boa, uma posição de liderança, mas a gente ainda não entendeu que esse é um trampo de adulto. Esse não é um trampo de moleque. Esse é um trampo que exige muito. Eu tomando banho, eu brinco com alguns alunos, eu defecando no meu banheiro, eu sou um mestre defecando no meu banheiro. Quando eu estou tomando banho, eu sou um mestre tomando banho. Se eu vou para a praia com a minha esposa, eu sou um mestre com a esposa na praia. Eu aqui hoje, eu sou um mestre conversando com vocês aqui hoje, palestrando. Eu não tenho folga como título que eu adotei para mim. Essa foi a minha escolha. A vida assim é muito chata. Eu escolhi isso para mim. Quando a minha esposa decidiu, ela me escolheu, ela veio para junto de mim, eu deixei muito claro para ela, eu tenho responsabilidades, essas responsabilidades dormem comigo, acordam comigo, comem comigo, e em alguns momentos você vai ter que ser deixada de lado para eu poder resolver isso. Veio antes de você, essa é a minha responsabilidade e foi o que eu escolhi. O dia que eu achar que está sendo demais, eu abandono essa responsabilidade e eu vou ser somente seu marido, nada mais do que isso. Eu acho que falta para muitos de nós isso, trazer para nós a real responsabilidade do título que a gente tem. Show de bola, muito bom. Eu tinha mais uma, mas vamos encerrar porque a gente prolongou. Mas a minha ideia de fazer isso aqui foi justamente a gente brincar com essa ideia de forçar a pergunta mesmo sem saber e também conhecer um pouco o ser humano que está por trás do palestrante, porque uma palestra a gente pode decorar, agora o que a gente pega de improviso é difícil. É difícil. Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história de cada um, mesmo que nem todos tenham falado.